Voltei, gente. Vamos ficar de pé? Vamos lá, todos juntos. Eu peço que você saia do seu lugar, por favor, e você cumprimente pelo menos 2 pessoas com um abraço. Mas de preferência em quem você não falou ainda hoje pela manhã. Saia do seu lugar, se movimente um pouco. Muito bem. Muito bem, gente, podem sentar-se. Deus abençoe você. Mais uma vez, a graça de Jesus para todos. Amém? Amém. Nós estamos, então, desde o último domingo, dos últimos domingos, estudando sobre essa nova série de mensagens que estamos chamando de Edificando para o Futuro, baseado no livro de Neemias. E hoje, de maneira particular, nós vamos conversar sobre o tema Buscar o avivamento. Buscar o avivamento. Para isso, nós vamos ler Neemias capítulo 8. Abra sua Bíblia comigo, por favor. O livro de Neemias, capítulo 8. Você também que assiste pela internet agora, se você desejar acompanhar a leitura do texto bíblico, tome aí a sua Bíblia na mão, ou seu smartphone, seu tablet. Enfim, nos acompanhe na leitura do texto. Neemias capítulo 8. Aqui na minha Bíblia, Nova Versão Internacional, se encontra na página 382. Talvez fique mais fácil para você encontrar. Neemias capítulo 8, a partir do verso 1, diz assim a Escritura Sagrada. Quando chegou o 7º mês, e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem, tamanha era a atenção do povo. Se reuniram na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens, de mulheres e de todos os que podiam entender. Ele a leu em alta voz, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada, de madeira, construída para a ocasião. Ao seu lado, à direita, estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias. E à esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Rassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava no lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo se levantou. Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu, amém e amém. Então eles adoraram o Senhor, prostrados, rosto em terra. Os levitas Jesua, Bani, Serabias, Jamim, Acube, Sabetai, Rodias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã e Pelaías, instruíram o povo na lei. E todos permaneciam ali. Leram o livro da lei de Deus, interpretando-o e explicando-o, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos, este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. Verso 10. Neemias acrescentou, podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Amém? Vamos orar mais uma vez. Nunca é demais orarmos. Então baixa a sua cabeça mais uma vez, fecha os seus olhos. Só que nesse momento eu peço a sua oração de maneira mais particular.
para tudo o que acontecerá agora, nesse momento, onde nós abrimos a Escritura Sagrada e desejamos ouvir a voz de Deus. Então eu peço que você ore a Deus, pedindo que Deus ministre ao seu coração naquilo que você precisa ouvir nessa manhã, naquilo que o seu coração carece neste momento, naquilo que a sua alma mais anseia neste dia. Peça ao Senhor que ministre ao seu coração. Senhor, no nome de Jesus, que seja assim. Não porque nós mereçamos algo, mas sim porque sabemos que o Senhor é um Deus de graça, de misericórdia, de bondade, e que sempre nos surpreende, nos visitando mais uma vez, nos tocando por meio do Espírito mais uma vez, falando conosco de maneira singular, particular, nova, inusitada. Então pedimos que nesse dia seja assim mais uma vez, Senhor, no nome de Jesus. Que o Espírito do Senhor tenha liberdade de nos inquietar, de nos desafiar, de nos tirar da zona de conforto e do lugar comum, para irmos além, para subirmos mais um degrau em nossa caminhada com o Senhor Jesus. Que seja assim. Nós oramos dessa forma, no nome de Jesus. Amém e amém. Há um pouco mais de 5 anos atrás, eu provei de algo que talvez apenas na minha conversão, no meu momento de conversão, que foi aos 15 anos de idade, eu provei de algo então profundo, inusitado, inesperado, da parte de Deus. Você pode parecer estranho para cada um de nós aqui, como um pastor, já com quase 14 anos de caminhada ministerial, provou de uma experiência desse tipo. Eu costumava entender a Deus e explicar a Deus muito mais racionalmente do que a partir de experiências mais profundas com o Senhor. Então, para mim, explicar a Deus era algo resumido, ou algo no âmbito da racionalidade, da intelectualidade, dos argumentos lógicos. É assim que a gente explica algo sobre Deus. Nada contra essa abordagem. Mas o que parece é que a partir daquele momento, algo novo da parte de Deus começou a fazer parte da minha vida, do meu coração. Em meio a uma crise pessoal, a uma crise ministerial, Deus me visitou de uma maneira singular. De uma maneira que eu nunca havia visto antes. De modo que a partir daquele momento, eu continuei pregando, eu continuei explicando sobre Deus, eu continuei abrindo a Escritura Sagrada para explicá-la, mas parece que agora tudo ficaria mais claro para mim. É como se aquela experiência, aquela palavra não fosse apenas algo resumido a um livro, mas é algo que está agora dentro do meu coração, como nunca antes. Nós estamos aqui diante de um relato único em toda a Escritura Sagrada. Neemias e Esdras são 2 homens que Deus escolhe, que Deus chama para restaurar um povo. Então nós não podemos confundir que o livro de Neemias seja um retrato sobre uma engenharia, sobre uma construção a partir de uma engenharia civil. O livro de Neemias não é simplesmente sobre construção de muros, não é. Isso faz parte da reconstrução. Na verdade, o livro de Neemias fala ou dá conta sobre a reconstrução de um povo, de uma nação, sobre como Deus, mais uma vez, de maneira poderosa, e talvez como nunca antes da história do povo de Deus, havia visitado aquele povo. Isso é o que nós podemos chamar de avivamento. O avivamento, gente, simplesmente é uma visitação nova da parte de Deus, quando Ele traz mais uma vez para o seu povo energia, vida, vigor, força para viver, motivação, amor por Deus, amor pelas pessoas. Isso é avivamento. É quando Deus, de maneira surpreendente, porque nós não podemos produzir o avivamento, ninguém produz um avivamento, mas o avivamento é uma consequência de uma vida inteira aos pés do Senhor. É uma consequência, é o fruto
de uma vida de piedade, de uma vida aos pés do Senhor. Então eu imagino aqui que o que esse povo estava provando é o que muitos antes deles haviam pago preço, para que lá na frente, de alguma forma, Deus os visitasse mais uma vez. Então o avivamento pode acontecer individual e coletivamente. Então Deus pode reavivar o meu coração de maneira individual, ou ao mesmo tempo uma igreja como um todo, um povo como um todo, uma nação. Quando nós olhamos para a história da igreja, por exemplo, nós observamos que não foi apenas aqui nesse momento que Deus reavivou o seu povo, que Deus visitou o seu povo de uma maneira nova, inesperada, mais uma vez. Os Estados Unidos, recentemente, na era moderna, provaram desse avivamento. A Europa já provou desse avivamento. A América do Sul já provou desse avivamento. O Brasil já provou desse avivamento. Porque em certos momentos da nossa vida, gente, é como se Deus mais uma vez soprasse sobre nós a sua vida, o seu poder, a sua graça. Então é isso que está acontecendo na vida desse povo. Deus levantou o grande líder, gerente, o grande administrador Neemias, mas ao lado dele, o sacerdote e escriba Esdras, para essa missão de fazer com que aquilo que o povo de Deus estava provando fosse o melhor aproveitado possível, fosse aproveitado da melhor maneira possível. Então a minha pergunta é, gente, quando nós estamos diante de um avivamento, quando nós estamos na possibilidade de Deus mais uma vez nos visitar de maneira inusitada e inesperada, não porque produzimos algo, não porque mereçamos, mas porque Deus de maneira misericordiosa se derramou de novo sobre o seu povo. Como então conseguir identificar o avivamento? Essa pergunta que eu faço para Neemias. Como então Neemias e Esdras conseguiram, juntamente com todo o povo, identificar que aquele novo da parte de Deus era um avivamento? Então, a partir do capítulo 8, eu consigo identificar 3 razões, pelo menos 3, pelo menos, mas eu quero destacar 3 razões hoje. A primeira razão, ou a primeira forma de nós identificarmos que essa visitação é um avivamento, é quando nós estamos com uma crise de sentido. É quando nós estamos diante de uma crise de sentido. O que é uma crise de sentido? É quando as nossas certezas, é quando os nossos paradigmas, quando as nossas teorias acerca da vida, acerca da criação dos filhos, acerca de um casamento feliz, acerca de como você pode galgar novos degraus na sua vida profissional, é quando tudo isso parece que vai por água abaixo. Todas as minhas teorias acerca da vida ruíram. Todas as minhas certezas foram colocadas em xeque. Eu não tenho mais certezas. Eu tenho dúvidas agora. Eu estou então pressionado contra a parede pela própria vida e pelas circunstâncias. Eu não consigo mais explicar por que eu estou aqui nesse momento. Nessa situação de opróbrio. Nessa situação de aviltamento. Nessa situação de humilhação. Nessa situação de cerco. É como se eu estivesse cercado. Isso é uma crise de identidade ou de sentido. Nós passamos a duvidar de coisas que nós sempre tivemos certeza. Era exatamente isso que estava acontecendo com esse povo. Vocês vão lembrar que anos antes, os pais desse povo aqui, o povo de Israel, foram levados para o cativeiro babilônico. Depois de tantas advertências proféticas, de tantos profetas dizendo, se vocês não se arrependerem, Deus os levará cativo para uma nação pagã. E foi exatamente isso que aconteceu. Deus leva então cativo grande parte da nação através da força dos babilônicos, que na época era grande nação, era grande potência. Então Deus os leva. Agora eu fico imaginando, gente, vamos tentar entrar na vida e no coração daquele povo. O povo que tinha certeza que era os escolhidos de Deus, os queridos do Senhor, amados de Deus, protegidos por Deus, cuidados por Deus, agora se veem diante de uma nação pagã, que os está levando cativos, escravos. Imagina, a fé se abala.
A crise de sentido se instala, porque realmente não faz mais sentido. Tudo aquilo que a gente aprendera na lei de Moisés, através dos sacerdotes, dos profetas, dos nossos pais, perdemos o sentido. Nada mais faz sentido. Então, a reconstrução aqui desse povo, gente, como mais uma vez eu afirmo, não era apenas a reconstrução de muros, mas era a reconstrução também do sentido. É como se Neemias e Esdras estivessem diante da tarefa da seguinte forma: gente, Deus não nos abandonou, calma. Deus nos enviou aqui exatamente porque Ele está nos visitando mais uma vez. Nós estamos diante dessa crise, mas essa crise de fato representa uma grande oportunidade para nós. Deus está nos dando uma oportunidade de aproveitar ao máximo possível o seu avivamento, o seu novo sopro sobre nós, a sua nova vida. Deus está nos dando uma oportunidade. Então é na crise de sentido, gente, que Deus nos permite reavaliarmos a nossa própria vida, que Deus nos permite relembrar quem Ele mesmo é para nós. É por isso que o livro de Neemias inteiro vai falar tanto sobre a lei de Moisés. Perceba que detalhe importante. Por que o livro de Neemias fala tanto da lei de Moisés? A lei que Deus deu a Moisés e ao seu povo, a Torá, os mandamentos de Deus, a lei de Moisés. Porque era um momento de refazer a fé, de relembrar tudo o que Deus significava para eles. E não apenas isso, agora de um novo jeito, com um novo olhar. Porque era uma visitação nova de Deus que lhes permitia olhar para Deus, experimentar a Deus como nunca eles haviam experimentado. É isso que a crise de sentido pode fazer conosco. Nos dá uma oportunidade de refazermos a nossa fé. Eu comentei no primeiro culto e comento agora novamente, que apesar desse mundo gospel que a gente conhece, desse mercado da música gospel, que ao invés de produzir uma música boa, de qualidade, se interessam muito mais em vender o produto. Mas em meio a esse perfil desse mundo gospel, existem alguns homens e mulheres de Deus ali dentro, e que a gente vem aprendendo a admirar alguns deles. Recentemente, uma das cantoras gospel, muito conhecida no Brasil, eu acredito que muitos de vocês acompanharam o que aconteceu, com o filho de 17 anos da cantora Estila. Eu acredito que muitos aqui acompanharam, que muitos aqui inclusive oraram por ela. Pessoas do Brasil e de fora do Brasil oraram pelo menino, que infelizmente depois veio falecer, por causa de uma meningite viral. Eu vi depois a entrevista da Estila. Eu assisti pelo YouTube, dias atrás. E confesso, gente, que eu vi ali na minha frente uma mulher de Deus. Uma mulher que, apesar dessa crise, imagine que crise de sentido. Você perdeu seu filho. Você é um homem ou uma mulher de Deus, mas você perdeu um ente querido, alguém que você tanto ama. Você perdeu seu cônjuge. Você perdeu seu emprego de maneira injusta. Mas o que é que nós fazemos com essa situação, com essa circunstância, com essa contingência da vida? Então a entrevistadora pergunta para a cantora Estila: o que é que sustenta você em meio a essa crise? O que é que faz com que você não perca o juízo? O que é que faz com que você não se desespere? E a cantora Estila, então, olha para a câmera e, sem demagogia, sem desejar ser uma super crente, uma super santa, ela disse: apesar da dor ser avassaladora, quem me sustenta é Deus. Ele é quem me sustenta. Se não fosse Ele nesse momento, e não apenas nesse momento, mas se não fosse o que eu sei dEle, durante toda a minha caminhada com o Senhor, se não fosse isso, eu teria morrido junto com meu filho. A crise de sentido é uma grande oportunidade que Deus nos dá para nós refazermos a nossa fé nele, para nós reafirmarmos aquilo que nós cremos acerca dele, para nós reconstruirmos a nossa vida, o altar do Senhor na nossa vida, reconstruirmos os nossos sonhos, a nossa família, reconstruirmos a nossa carreira,
reconstruímos os nossos relacionamentos, reconstruímos a relação com pai e filho, porque é na crise de sentido que Deus está nos visitando. Perceba isso. Crise de sentido não existe à toa. Se nós estamos vivenciando um momento difícil, pode ser uma indicação do avivamento de Deus. Amém? De que Deus está preparando algo novo para nós. Uma segunda maneira, uma segunda forma de nós conseguirmos identificar que quando estamos diante de um novo tempo de Deus, de uma visitação de Deus, aquilo de fato é o avivamento, é esse derramar especial de Deus da sua parte, essa porção dobrada da sua presença. Em primeiro lugar, então, é essa crise de sentido. Em segundo, é um novo mover do Espírito Santo em nós. Preste atenção. É um novo mover do Espírito Santo em nós. Eu vou falar algo agora com muito temor e tremor, gente. Muito temor e tremor. Mas nós batistas, povo batista, precisa se reconciliar com o Espírito Santo. Posso ouvir um amém? Amém. Nós, povo batista, precisamos nos reconciliar com o Espírito Santo. Porque ele não é um estranho. O Espírito Santo, na verdade, é a grande prova de que Deus está conosco. Esse é o Espírito Santo. O problema é que quando nós falamos do Espírito, nós remetemos a nossa mente apenas ao aspecto do dom de línguas, da profecia, da revelação. Então ficamos morrendo de medo que haja manifestações desse tipo e a gente não consegue controlar. E agora, então não fala sobre o Espírito. Cala a boca, todo mundo. Não se fala do Espírito aqui. Mas, gente, quando nós resumimos o Espírito a isso, a gente empobrece o Espírito. Porque não foi simplesmente para isso que ele foi enviado. Quando nós olhamos para Atos capítulo 2, e nós identificamos ali a descida do Espírito com as manifestações de línguas, o centro do texto não são o dom de línguas. Daqui a pouco vocês vão entender o que é isso. Eu quero ler mais uma parte do livro, do capítulo 8 de Neemias. Acompanhe comigo o versículo 13, por favor. Versículo 13. Capítulo 8, versículo 13 diz: no segundo dia do mês, os chefes de todas as famílias, os sacerdotes e os levitas, reuniram-se com o escriba Esdras para estudarem as palavras da lei. Descobriram na lei que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés, isso está lá em Levítico 23, que os israelitas deveriam morar em tendas durante a festa do 7º mês. Por isso anunciaram em todas as suas cidades e em Jerusalém: saiam às montanhas e tragam ramos de oliveiras cultivadas, de oliveiras silvestres, de murtas, de tamareiras e de árvores frondosas, para fazerem tendas conforme está escrito. Então o povo saiu e trouxe os ramos, e eles mesmos construíram tendas nos seus terraços, nos seus pátios, nos pátios do templo de Deus, e na praça junto à porta das águas, e na que fica junto à porta de Efraim. Todos os que tinham voltado do exílio construíram tendas e moraram nelas. Desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, os israelitas não tinham celebrado a festa dessa maneira, e grande foi a alegria deles. Quando Deus liberta o seu povo do Egito, quando eles saem do cativeiro egípcio, em direção à terra de Canaã, a terra prometida, Deus, por meio de Moisés, ordena que o seu povo celebre ou observe algumas festas. Então perceba, gente, que o nosso Deus é um Deus festeiro, no bom sentido. É um Deus de festa, é um Deus de alegria, é um Deus de celebração. Não é um Deus de apatia, de tristeza profunda, não é um Deus de derrota, é um Deus vitorioso. Assim é o Deus retratado nas Escrituras Sagradas. É um Deus de celebração, de exultação. Esse é o nosso Deus. Então, uma dessas festas, por exemplo, a Páscoa, que é celebrada até hoje, o Peshá, pelos judeus, é uma dessas importantes festas que o povo de Deus celebra, o povo judeu celebra todos os anos, para relembrar que Deus havia libertado esse povo do cativeiro. Duas outras festas importantes também, que dizem respeito mais especificamente ao texto que lemos, é a festa das semanas, ou seja, durante várias semanas,
O povo judeu, então, celebra a colheita que Deus havia dado. Celebra a colheita. Se alegra diante da colheita, da abundância da colheita. E a festa das semanas, então, prepara o povo para a festa das tendas, ou para a festa das cabanas. Na festa das cabanas, então, inclusive até hoje os judeus fazem isso, aqui em São Paulo também, em qualquer lugar do mundo onde tem uma comunidade judaica. Eles então saem das suas casas, montam espécies de cabanas e passam 7 dias celebrando a festa das tendas ou das cabanas dentro desses lugares, dormindo nesses lugares, para relembrar que um dia Deus libertou o seu povo e eles dormiram em tendas no deserto. Tudo para relembrar o que Deus havia feito. Tudo para celebrar alegremente a provisão de Deus, o cuidado de Deus, a boa mão de Deus, a visitação de Deus. A festa das semanas, então, de maneira surpreendente, ela pode ser também chamada de Pentecostes. Os estudiosos dizem que a festa das semanas é sinônimo também de Pentecostes. Não tem como nós não olharmos para Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, então, nos diz que no dia da celebração do Pentecostes, ou talvez da festa das semanas, algo novo da parte de Deus foi derramado sobre o povo. Algo que era sinônimo, então, de alegria, de nova vida, de esperança, de energia, de vitalidade, de motivação para viver. E o nome dessa grande presença de Deus, ou desse derramar de Deus, é Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, gente, é o recado de Deus para nós, de que Ele continua conosco, de que a alegria pode substituir a tristeza, de que Deus continua nos dando razões para celebrar, de que Deus continua nos dando razões para nós nos alegrarmos diante dEle, porque Ele não nos abandonou. Gente, isso não é maravilhoso? Esse é o Espírito Santo que Ele fez habitar em nós. É por isso que o apóstolo Paulo tinha tanto medo que o povo, de uma certa forma, o povo de Deus fizesse a chama do Espírito se apagar dentro deles. Esse era o grande medo de Paulo. Por isso que Paulo disse: não apagueis o Espírito de Deus que está em vocês. Então ele completa lá em Efésios: encham-se do Espírito, deixem-se encher do Espírito Santo, cantando hinos, confessando seus pecados uns aos outros, servindo uns aos outros. É dessa forma que o Espírito de Deus encherá o coração de vocês. Porque o Espírito de Deus é a grande certeza de que Deus nos dá, de que nós podemos nos alegrar. Ou seja, a nossa vida pode ser uma festa constante. Nós, como cristãos, não observamos mais as festas. Semanas, Pentecostes, pães asmos, etc. Mas o princípio que fica é: nós temos o Espírito. E Ele é o principal sinal de que a nossa vida pode ser uma festa. Apesar de tudo. Apesar da vida, às vezes, estar aos barrancos, nos escombros. Apesar dos nossos muros, às vezes, estarem caídos, derrubados, quebrados. O Espírito Santo de Deus em nós é a grande prova de que a última palavra é a alegria, é a esperança, é a reconstrução. É por isso que Neemias e Esdras aqui, quando Esdras começa a ler a lei, começa a interpretar a lei, o povo começa a chorar. O pranto então toma conta do povo. Aí Neemias e Esdras dizem: não chorem, não chorem. Agora não é momento de chorar, agora é momento de alegria. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. É razão de alegria. Quando estamos então diante do avivamento do Senhor, identificamos esse avivamento, nós temos que nos alegrar, porque um novo movimento do Espírito Santo está acontecendo dentro de nós. É isso, gente, é isso. Então digo aqui para vocês, com muito temor e tremor: busquem o Espírito Santo. Busquem isso que já está dentro de cada um de nós. Busquem o Espírito. Deixe que o Espírito alegre mais uma vez o seu coração quando você estiver diante das crises de sentido. Porque é Ele quem vai restaurar a alegria de Deus em nós. Amém? Você pode estar se perguntando: pastor Rivanildo, mas como é que você lê o Espírito Santo em Neemias capítulo 8? Realmente o nome Espírito não aparece. Mas como nós temos que ler a Bíblia como um todo, não apenas o livro de Neemias isoladamente, nós não temos como não identificar
que a alegria que veio sobre o coração dessas pessoas era o Espírito Santo. Se você olhar, por exemplo, para Ezequiel capítulo 34, nós vemos ali Deus ordenando por meio do profeta, dizer para aqueles vales de ossos secos, que um dia Deus iria fazer eles ressuscitarem. Que um dia o sopro do Espírito, que viria dos 4 cantos do mundo, da terra, iria soprar sobre aquele povo, e eles ressuscitariam. Então o Espírito Santo, gente, é sinônimo de ressurreição. De nós ressuscitarmos diante dos momentos mais difíceis da vida, dos escombros da vida, das crises familiares, das crises no ambiente de trabalho, seja qual for a crise, o Espírito Santo é sinônimo de ressurreição de sonhos, de afetos, de desejos por Deus, de amor a Deus acima de tudo e amor ao próximo como a si mesmo. Esse é o Espírito Santo. Está vendo que não precisa ter medo dele, gente? Busquem o Espírito, porque a nossa alegria em meio às dores depende dele. Depende dele. Amém? E em terceiro e último, quando nós estamos diante de um possível avivamento, de uma possível visitação da parte de Deus, de um momento novo que Deus está articulando e produzindo para nos atingir, para nos beneficiar ou beneficiar um grupo maior, nós precisamos então, para discernir, para entender que nós estamos muitas vezes numa crise de sentido, que nós estamos sendo de alguma forma visitados pelo Espírito mais uma vez, um novo movimento do Espírito dentro de nós, nos alegrando em meio aos momentos difíceis. E por fim, nós temos uma constante fome da palavra de Deus. Se você estiver faminto pela palavra, talvez seja uma identificação, talvez seja um indicador de que Deus está visitando a sua vida de maneira especial, mais uma vez. Então aproveite. O que eu diria para nós hoje, então, é: aproveite o avivamento, meu amigo. Aproveite. Porque a gente não sabe quando é que virá mais uma vez. Aproveite ao máximo. Cresça nesse momento. Absorva o máximo que você pode de Deus nesse momento. Olha o capítulo 8 mais uma vez, o versículo 1, o que é que diz? Quando chegou o 7º mês e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Perceba o que é que o texto diz agora. Eles pediram, não foi Neemias que pedira, foi o povo que pediu. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens, mulheres e de todos os que podiam entender. Ele a leu em voz alta, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente à porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Fome pela palavra é um sinal de que Deus está fazendo algo novo em nós. Um desejo constante em entender o que é que Deus nos diz através da Escritura Sagrada é uma grande indicação de que Deus está nos visitando, de que Ele está mais uma vez derramando a sua presença abundantemente em nós e sobre nós. Não é possível nós falarmos aqui sobre todos os aspectos da palavra de Deus, não daria tempo. Mas eu quero destacar um em particular, que é um resultado de quando nós abrimos a palavra de Deus e permitimos que ela fale conosco. Nós estamos aqui diante de uma cena, gente, que ao mesmo tempo que é chocante, nos salta aos olhos, porque o povo estava interessado, ávido para entender a Escritura. Então, esse movimento de Deus em nós, que é produzido pelo Espírito Santo, esse novo movimento do Espírito Santo, é necessário então nós irmos para a Escritura Sagrada, para agora nós entendermos, através da revelação de Deus, isso que está acontecendo dentro de nós. A Escritura Sagrada então me faz entender que experiência nova de Deus é essa que eu estou tendo. Foi por isso que o povo de Deus pediu para que Esdras lesse o livro da lei. Esdras, tem algo novo de Deus aqui surgindo no nosso meio.
Deus está fazendo algo em nós. Deus está produzindo algo em nós que faz muito tempo que nós não vivenciávamos. Abra o livro, então, que nós queremos entender melhor isso. Então, ao abrir o livro, quando Esdras começa a explicar, a interpretar a Escritura Sagrada, algo inevitavelmente veio sobre o povo. Um profundo senso de inadequação. Vou repetir. O que veio como consequência da leitura da palavra de Deus, da interpretação, do entendimento da Escritura Sagrada, foi um profundo senso de inadequação do próprio povo, ou seja, eles reconheceram a sua carência de Deus. Eles reconheceram o quanto eles precisavam da graça de Deus. Eles reconheceram o quanto eles eram pequenos diante de Deus. E, em especial, eles reconheceram que tudo o que estava acontecendo de novo na vida deles era fruto da graça de Deus, tão somente. Eles sabiam que não mereciam nada daquilo. Por isso eles caíram em pranto, eles choraram. Eles disseram: nós pecamos contra os nossos pais. Nós pecamos contra Deus. Nós nos esquecemos dos seus mandamentos. Por isso nós fomos para a Babilônia e ainda estamos assim, nessa situação de opróbrio e de humilhação. Nós desobedecemos a Deus. Mas mesmo assim, Deus, de maneira graciosa, está nos visitando mais uma vez. É isso que a Escritura Sagrada vai nos dizer. Eu escrevi recentemente no meu Facebook, lá na timeline do Facebook, uma frase que vem me acompanhando ao longo de algum tempo. Ela diz assim: eu tenho medo de quem não desconfia nem um pouco de si mesmo. Eu morro de medo desse tipo de gente. Confesso aqui a vocês. Porque para as pessoas que não têm nenhum pingo de noção de quem eles são, no fundo, o problema sempre é o outro. O problema na empresa sempre é o chefe. O problema no casamento sempre é o cônjuge, nunca é você mesmo. O problema dos seus filhos são os seus filhos, não é você nunca. Nunca. Eu tenho medo, então, de que não consegue olhar para si e perceber pelo menos um pouco de inadequação. Pelo menos um pouco. Essas pessoas não conseguem entender a graça de Deus, infelizmente. Porque nós só entendemos a graça de Deus no sentido mais profundo, gente, quando nós entendemos de onde Deus nos tirou. Quando nós entendemos não apenas de onde Deus nos tirou, mas que Ele sempre irá nos visitar, apesar do nosso pecado. Que Ele sempre terá misericórdia de nós e nos alegrará mais uma vez com seu Espírito que já está em nós, apesar de nós mesmos. É isso que a Escritura Sagrada vai me ajudar a entender. Que apesar da minha inadequação, apesar de eu desconfiar de mim mesmo, porque eu não posso confiar demais em mim, a Bíblia vai dizer que o nosso coração é enganoso. O nosso coração pode armar uma armadilha para nós e nós vamos cair nela. O nosso coração pode puxar o nosso tapete. O nosso coração nos seduz mesmo. Por isso que é sempre importante ficar com o pé atrás conosco mesmos. Opa, peraí, deixa eu avaliar minha motivação. Deixa eu ver diante de Deus se é isso mesmo que Deus está dizendo. Se esse de fato é o caminho. Vamos avaliar. Porque o coração é enganoso. Então, quando abrimos a Escritura Sagrada, a priori, nós temos que primeiro perceber que somos inadequados para estar diante de Deus. Que somos de fato inadequados para que Deus olhe para nós com um olhar gracioso. Aí chegamos à conclusão inevitável: tudo é graça, tudo é dom, tudo nos foi dado gratuitamente. Nós recebemos tudo das mãos de Deus, seja a colheita, no caso a nossa alimentação, seja a alegria que nós temos, seja a nossa família, seja o nosso emprego, seja um momento difícil também, porque é na crise de sentido que nós aprendemos mais de Deus. Qualquer momento, qualquer dádiva é fruto da graça de Deus. Amém, gente? Por isso o povo chorou tanto. Por isso que não tinha outra razão a não ser se quebrantar, o rosto no pó e dizer: Senhor, tenha misericórdia de nós. Para que a gente não faça de novo isso. E não voltemos novamente para o cativeiro. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Mas Neemias e Esdras encerram o momento
Depois do pranto, com um tom de alegria. Alegria porque, mais uma vez, estamos diante da oportunidade que Deus está dando de nós reconstruirmos a nossa vida. De nós reconstruirmos o nosso casamento, os nossos sonhos, as nossas relações, os nossos afetos. E é por isso que eu convido você a baixar sua cabeça, fechar seus olhos. Nós vamos orar. Eu convido a Elias e banda, por favor, para vir aqui. Enquanto nós cantamos o Primeiro Amor, essa música que fala tanto, eu peço que você tenha alguns segundos agora pensando na sua própria caminhada. Pensando no momento que você vivencia hoje. Pensando qual seja o seu estado nesse momento. Eu não posso ter a certeza de como vai o seu coração, mas eu posso imaginar que algumas pessoas que estão aqui presentes podem estar vivenciando uma crise de sentido, onde tudo se abalou, onde não há mais certezas, onde tudo ruiu, onde os meus paradigmas não fazem mais sentido, não respondem mais à realidade que eu vivo hoje. Esse é o momento que Deus quer usar para trazer algo novo para o seu coração, para a sua vida. Por isso que nós cantamos então que nós queremos reavaliar, queremos voltar para o primeiro amor, queremos voltar o nosso coração para aquele que a gente nunca deveria ter se apartado, que é o Criador, o nosso Deus, que nos ama incondicionalmente, com amor eterno. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Eu quero Aleluia. reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero convidar para que venha aqui à frente agora aquelas pessoas que se encontram nessa crise de sentido, vendo tudo ao seu redor ruir, mas deseja esse novo da parte de Deus, esse novo sopro do Espírito, esse novo avivamento da parte do Senhor. Venha até aqui à frente, vamos orar. Mesmo se você não estiver em crise de sentido, mas se você desejar um novo da parte de Deus, se você desejar o avivamento, se você deseja esse sopro novo do Espírito Santo, venha até aqui à frente. Nós vamos orar juntos, amém? Eu quero voltar, vamos lá. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus.
estrofe mais uma vez. Vamos lá, primeira vez. Quero voltar. Essa é a sua oração agora. Ao início lá do fundo do seu coração. de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Eu quero rever meus conceitos e valores. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Aleluia! Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Aleluia! Me arrependo, Senhor. Vamos juntos! Eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar. Eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Senhor, no nome de Jesus, eis aqui o teu povo. Nós estamos aqui, Senhor, suplicantes, humildemente diante do Senhor, no mesmo espírito que aquele povo estava há tanto tempo atrás, quebrantados, compungidos, Senhor, contritos, simbolicamente com o rosto em terra, pedindo que o Senhor nos refaça, que o Senhor envie um novo espírito, um novo sopro do teu espírito sobre nós, e nos avive, nos recobre a alegria, renove os nossos sonhos, os nossos afetos pelo Senhor, o nosso caminho, a nossa família, os nossos filhos. Eis-nos aqui, Senhor, arrependidos e quebrantados. Faça algo novo em nós. Nos ajude a provar desse novo momento do Senhor em nós. Nós não queremos desperdiçar nenhum centímetro, nenhuma gota d'água desse novo do Senhor, desse novo sopro do Senhor. Nós oramos assim, agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Podem voltar para o seu lugar. Amém. Amém. Enquanto você volta, eu convido a todos a ficarem de pé. Vamos ficar de pé. E no mesmo espírito que o texto aqui nos coloca, que quando o povo estava lá aos prantos, chorando, quebrantado, Neemias e Esdras dizem assim: não chorem, não chorem. Agora é momento de alegria. É momento de nós celebrarmos o que Deus fez, porque Ele nos visitou mais uma vez. Ele reavivou o nosso coração. Ele mandou alegria dobrada para nós. Então nós vamos agora, eu vou orar agora para nós encerrarmos. E eu pediria que você não saísse depois de nós cantarmos alegrar-me-ei mais uma vez. Alegrar-me-ei, Senhor, alegrar-me-ei. O meu desejo e oração é que nós possamos sair daqui nessa manhã com uma nova alegria do Espírito em nós. Amém? Vamos orar. Senhor, no nome de Jesus, obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom. Apesar de sermos o que somos, o Senhor nos ama com amor eterno e incondicional. Obrigado pelo Espírito do Senhor que está em nós, do Espírito do Senhor que nos aviva, que nos dá alegria, que nos dá uma nova motivação, que renova a nossa esperança em viver. Ó Espírito Santo de Deus, vivifique a nossa alma nessa manhã. E com o amor de Deus, o nosso Pai, a graça eterna do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações, o poder, a amizade, o sopro do Espírito, estejam conosco, hoje e para sempre. Amém.